Neste vídeo a gente conversa sobre uma personagem da literatura portuguesa, coitada, que tinha tudo na vida, morava numa casa esplendorosa no coração de Paris, cheia de livros e garrafas de champanhe, mas não havia meio dele encontrar o amor e a felicidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Hoje o vídeo é sobre modernidade. Já digo a vocês que a modernidade é uma furada e vocês podem me perguntar, mas por que, Vanina? A modernidade é um período da nossa história muito marcada, na minha visão, pela intensa transformação, né? Dos meios de produção, da circulação das mercadorias e das pessoas, enfim. Alguns autores gostam de considerar a modernidade incluindo já a Idade Média. Alguns dizem que se inicia logo depois, outros agora mais recentemente, ao menos nesses 2, 3 últimos séculos, enfim. Mas na minha visão, para que a gente resuma um pouquinho essa história, eu acho, a gente pode entender a modernidade como um período da nossa história em que há um intenso êxodo rural, a gente decide abandonar as zonas rurais e campestres para se mudar para os grandes centros urbanos, onde há serviços, públicos, com uma qualidade um pouco maior, mais moradias e talvez mais oportunidades de emprego e assim por diante. Consequentemente, um segundo ponto é uma intensa urbanização, mesmo que desenfreada, mal planejada, desorganizada, desses centros que passam a receber cada vez populações e grupos maiores. Também é a modernidade marcada pelas revoluções industriais e revoluções também dos costumes, reivindicações de direitos, algumas religiões e reformas religiosas que acontecem. A Revolução Francesa, que data do século XVIII, a meu ver, está também incluída aí na modernidade, assim como as revoluções industriais, a primeira e a segunda, que trazem um outro aspecto super importante, que é esse das máquinas produzindo muitos serviços, muitos bens, muitos produtos que a gente não sabe muito bem nem para que serve, não é isso? Quer dizer, na modernidade a gente, fabrica de tudo, né? A gente usa os processos industriais, acho que para acelerarem um pouquinho a coisa mais artesanal, que era feita com as mãos, as tecelagens que levavam mais tempo, para serem produzidas, os produtos, enfim, que antes eram produzidos em semanas ou meses e que as máquinas em linhas de série e de produção passam a fabricar, milhares e milhares por segundo, enfim. Inclusive trazendo também um problema bem grave, que é o da substituição da mão de obra, humana, trabalhadora, pelos robôs, pelas máquinas, enfim, pelas geringonças que fabricam sempre muitos produtos o tempo todo. Mas eu trago, na verdade, essa discussão sobre a modernidade para falar mais especificamente de um assunto que me agrada muito, que me interessa e que eu sempre indico a amigos, alunos, enfim, que é o da comunicação. A história da comunicação também se transforma na era moderna. Eu acho que um filme muito emblemático, que na verdade não vai ser discutido em detalhes aqui, mas que eu gosto sempre de destacar e que para mim é exemplar desse período, é justamente Tempos Modernos de Chaplin, Esse filme mostra cenas saborosas dele fazendo, na verdade, uma crítica, justamente aos trabalhadores, aos operários que povoavam, as fábricas e que estavam totalmente alienados, apertando parafusos o tempo todo, fabricando coisas das quais eles nunca desfrutariam. Mas, na verdade, neste vídeo eu venho para falar de um livro que eu acho simboliza bastante essa questão da modernidade e da modernidade ser uma furada, ser uma ilusão e não trazer a nossa felicidade. Trata-se do livro A Cidade e as Serras, que foi publicado, na verdade, um ano após a morte do seu autor, o português Eça de Queiroz, publicado em 1901. Esse romance traz a história de Jacinto. Jacinto, pessoal, é essa personagem que eu mencionei no título do nosso vídeo, coitado, que diz o tempo todo, sabem o quê? Que maçada, que tédio, ele não vê graça em absolutamente nada. Qual é o grande problema de Jacinto? Jacinto é herdeiro de propriedades em Portugal, tem uma linhagem portuguesa e, na verdade, ele está na idade madura, sozinho absolutamente, morando num palacete na famosíssima Champs-Élysées, em Paris, número 202, abro aqui parênteses para dizer que uma vez tive a excelente, excepcional oportunidade de viajar até lá, conheci a cidade de Paris,
quando estava cursando o curso de letras na universidade, e fomos, na verdade, para fazer um curso, né, de férias em julho, enfim, e eu procurei o número 202 na Champs-Élysées. Vocês acreditam? Porque eu estava maluca para saber se essa casa, afinal de contas, existia ou não, já que esse romance, quando eu o conheci, mais propriamente na faculdade, né, que a gente estuda mais a fundo certos autores, enfim, realistas e tal, e o Eça de Queiroz era um deles, eu procurei a Champs-Élysées, na Champs-Élysées, na verdade, esse número 202, o palacete, mas não encontrei, viu, infelizmente. Voltando à questão do livro, Jacinto está infeliz. E está infeliz porque ele tem dentro da sua casa milhares de parafernálias, mecanismos, dispositivos, escovinhas, talheres, equipamentos, telégrafos, fonógrafos, enfim, só na área de comunicação, milhares e milhares de meios de comunicação que chegam o tempo todo, os jornais que vão sendo impressos, fitas que correm aqui e ali, com as notícias que chegam, Le Figaro, né, transbordando para lá e para cá, fora a biblioteca que ele tem, que é uma biblioteca vastíssima, e chegam exemplares o tempo todo, mas o que acontece? Ele não dá conta de ler tudo isso, ele não dá conta de acompanhar todos os ruídos que acontecem dentro dessa casa. Tem cenas engraçadas que são narradas pelo Eça, do amigo do Jacinto, José Fernandes, que é o narrador personagem da história, levando sustos enormes ali dentro, porque as coisas começam a fazer barulho e essas máquinas começam o tempo todo a apitar. É o tec-tec de máquinas de escrever, de telégrafos, enfim, que trazem notícias. Mas é um acúmulo tão grande de informação e de conhecimento do qual ele não pode usufruir, ele não tem nem tempo para isso e não sente prazer com isso. Esse é o problema. Jacinto estava, na verdade, acreditando naquela velha máxima: quanto mais civilização, mais felicidade. Ele mesmo vivia dizendo isso ao amigo Zé Fernandes. Zé, eu preciso abastecer a minha casa com tudo do bom e do melhor, com todas as comodidades que a modernidade traz. E a modernidade traz uma comunicação muito pautada pelas máquinas que estão agora produzindo em série, trazendo conhecimentos, livros já publicados agora, né, impressos pelas tipografias em vários lugares do mundo, os jornais, que é a mídia, né, impressa, enfim, jornais e revistas marcam também a comunicação moderna, mas para quê? Ele, na verdade, não sente o menor sabor e a menor curiosidade por tantas informações e tantas notícias. Resumo da obra, na verdade, Jacinto só encontra a felicidade quando ele se afasta de tudo isso e desse palacete que, na verdade, entra em convulsão o tempo todo. O bacana desse romance é que ele mostra não só todas essas modernidades, mas já a sua total crise. Por isso o título do nosso vídeo aqui. A modernidade é uma furada, porque não só não trouxe a felicidade para Jacinto e para os seus amigos ali, como entra em crise e faz com que a gente perceba todas as suas fraquezas e as suas ilusões. Ou seja, essas máquinas fazem com que a gente só fique exaurido, cansado, exausto, sem conseguir acompanhar tudo que elas trazem e são muito inúteis. Quando, na verdade, coisas muito simples poderiam ser feitas, inclusive com mais eficiência. Exemplo, tem uma cena muito engraçada no romance em que o elevador que foi instalado ali no palacete quebra e enguiça e o peixe todo fumegante, perfumado, que estava servido numa baixela, cercado de rodelas de limão e que seria oferecido num jantar em homenagem ao Grand-Duque, simplesmente enguiça e faz com que, na verdade, o peixe daí não seja entregue e ele tenha de ser pescado de novo. Ele foi pescado pelo Grand-Duque, foi levado para que esse banquete fosse, na verdade, proporcionado para todos os convidados ali, e o peixe tem de ser pescado pela segunda vez, já depois de frito e preparado, imaginem só, porque o elevador não funciona e o criado, que poderia muito bem ter trazido essa baixela nas mãos, pura e simplesmente subindo um simples lance de escadas, não sobe. Então a modernidade está mostrando a sua faceta de que pode falhar e, falhando, pode fazer com que todos percam o seu delicioso jantar, se aborreçam e não encontrem a simplicidade, a felicidade, a alegria e o momento de prazer que, na verdade, essa modernidade havia prometido. E agora, como sempre, leio a vocês um trecho desse romance do Eça para que vocês sintam um pouquinho do gostinho, tá bom? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui na nossa Casa na Arte, ativar o sininho e acompanhar os nossos conteúdos semanais. Toda quinta tem resenha, tem conversa, tem bate-papo, tem entrevista, além dos outros dias da semana que a gente traz também curiosidades do mundo da literatura e das artes. Não deixem de fazer parte
desse nosso grupo, tá bom? Vamos a um trecho em que Zé Fernandes está justamente inventariando o gabinete de Jacinto e encontrando ali coisas que ele nunca viu na vida. Vejam só que divertido. Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos, por onde ele de certo soprava as suas ordens através do 202. Dos pés da mesa, cordões túmidos e moles, colhendo sobre o tapete, corriam para os recantos, de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha refletida no seu verniz, como na água de um poço, pousava uma máquina de escrever, e adiante era uma imensa máquina de calcular, com fileiras de buracos de onde espreitavam esperando números rígidos e de ferro. Depois parei em frente da estante que me preocupava, assim solitária, à maneira de uma torre numa planície, com o seu alto farol. Toda uma das suas faces estava repleta de dicionários, a outra de manuais, a outra de atlas, a última de guias, e entre eles, abrindo um fólio, encontrei o Guia das Ruas de Samarcande. Que maciça torre de informação! Sobre prateleiras admirei aparelhos que não compreendia. Um composto de lâminas de gelatina onde desmaiavam meio chupadas as linhas de uma carta talvez amorosa. Outro que erguia sobre um pobre livro brochado como para o decepar um cutelo funesto. Outro avançando a boca de uma tuba toda aberta para as vozes do invisível. Cingidos os umbrais liados às cimalhas, luziam arames que fugiam através do teto para o espaço. Todos mergulhavam em forças universais. Todos transmitiam forças universais. A natureza convergia disciplinada ao serviço do meu amigo e entrara na sua domesticidade. Vejam só que curioso que nesse trecho, na verdade, encontra-se justamente essa tentativa de acúmulo de informação, de livros, de atlas, de manuais e de aparelhos que trouxessem poder, trouxessem conhecimento e trouxessem, consequentemente, a felicidade, numa visão muito positivista, inclusive, sob influência do pensamento de Auguste Comte, que já havia chegado para outros países e que estava sendo disseminado, ganhando força por aí, inclusive também ganha aqui no Brasil. É uma visão muito de progresso e de ciência que se encontra aqui, mas que na verdade não vai fazer muito sentido para a vida do Jacinto, não. Tanto é que ele reencontra talvez um sabor mais delicioso e uma simplicidade que o conforta e que faz com que o seu coraçãozinho fique ali mais tranquilo, bem longe, na verdade, desse palacete em Paris, voltando lá às suas terras natais, nos braços de uma mulher que eu não conto agora qual é, para que vocês possam justamente se sentir convidados a lerem esse livro. Tá bom? Espero que tenham gostado aqui da minha resenha e, na verdade, eu gostaria de encerrar o vídeo fazendo a vocês o convite para que vocês agora me digam o que faz com que vocês sejam felizes, o que traz a felicidade. Saindo desse mundo de ilusões, de tantos bens, tanta riqueza, tanto dinheiro, em que tudo é um pleno e terrível tédio, eu gostaria de saber no que vocês encontram a felicidade, a paz e a tranquilidade, o que faz bem a vocês. Me contem aí para que a gente se conheça, tá bom? Muito obrigada pela participação e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!